Então eu não os conheço, não sei nada sobre vocês, mas quero lhes pedir uma coisa. Faça isso exatamente como na Bíblia. Agora, e se Jesus estivesse de pé aqui usando este terno que ele me deu? Agora, e se ele estivesse de pé aqui, o que ele faria com esta situação esta noite? E se alguém aí viesse e dissesse, Jesus, podes me curar? Sabe o que ele lhe diria? Ele diria, eu já fiz isso. Você não crê? Está certo? O que fez no Calvário, ele não pode mais fazer. Está vendo? Ele o curou no Calvário. Ele o salvou no Calvário. Agora você diz, fui salvo 2 anos atrás, irmão Branham. Bem, você não foi salvo você foi salvo 1900 anos atrás. Você aceitou 2 anos atrás. Jesus pagou pelos seus pecados quando morreu no Calvário. Ele pagou pela sua enfermidade quando morreu no Calvário. Assim, portanto, se Deus, em sua misericórdia, fez isso, a única coisa que ele poderia fazer agora seria ou pegar a Bíblia, pregar a palavra, ou poderia falar numa língua que seria interpretada por outra pessoa e dizer a alguém para fazer algo. Ou, sendo ele o príncipe dos profetas, poderia talvez ficar de pé aqui, como fez no tempo da Bíblia, e sua fé poderia vir e tocá-lo até que virtude saísse dele. E ele se viraria e diria, quem me tocou? E ele olharia em volta, ele diria exatamente o que aconteceu, está certo? Esse é Jesus? Então, se esta senhora sentada aqui na cadeira viesse aqui e Jesus a conheceria, eu não a conheço. Deus sabe disso, eu nunca a vi na vida, mas o que estou tentando trazer a vocês, amigos, para que sempre se lembrem. Agora, quando Jesus fez essas coisas, o que Filipe disse que ele era? O Filho de Deus. O que a mulher disse que ele era? O próprio Messias, porque ele fez isso. Mas o que os judeus disseram que ele era? Disseram, ele é um adivinho, ele é o diabo, ele é Belzebu, o príncipe de todos os adivinhos. Estão vendo? Eles sabiam que ele sabia o que havia com eles. Ele conhecia o coração deles. Ele conhecia seus problemas, pois o Pai lhe mostrava o que queria que ele soubesse. Estão vendo o que quero dizer? Agora, esse é Jesus esta noite, o mesmo. Muito bem, agora sejam reverentes onde quer que estejam. E agora isso deve resolver o assunto, de uma vez por todas. Poderiam trazer aquela senhora aqui ou lhe dizer para vir aqui? Venha cá. Agora, senhora, só quero que fique aí de pé, só isso a fazer. Apenas, é só o que lhe peço para fazer. Apenas fique aí de pé. Agora, eu não a conheço, a senhora não me conhece. A senhora há pouco levantou a mão em sinal de que não me conhecia e eu não a conheço. Mas Deus conhece nós dois, irmã, eu hesitei quanto a esse irmã por um minuto, veja, em dizer isso, mas percebo agora que a senhora é. Agora, veja, a primeira coisa que sei é que a senhora é cristã, porque assim que captei seu espírito, isso veio assim, que a senhora é cristã. Está vendo? Seu espírito foi bem-vindo. Se continuasse ficando escuro e nebuloso, eu saberia que a senhora não é. Veja, e portanto eu não a teria chamado de minha irmã. De modo que, mas a senhora é cristã. Agora isso é exatamente o que Filipe disse a Natanael. Quando ele se aproximou, ele disse, eis aqui um israelita ou um crente, em quem não há dolo. Ele disse, como soubeste que eu sou israelita, um verdadeiro crente? Está vendo? É o mesmo espírito. Essa mulher pode ter sido muito pecadora, mas sei que ela é cristã. Estão vendo? Porque, em primeiro lugar, o espírito dela, quando esta unção, que está aqui agora, pegou rapidamente, estão vendo? Eu vi que é cristã, recebeu-o bem, estão vendo? Então eu sei que ela é cristã. Agora, se eu não conheço a mulher, ela não me conhece, se o Espírito Santo lhe revelar para que ela está aqui,
Agora, claro, quanto mais falo com ela, mais ele dirá. Vocês sabem disso, noite após noite. Mas se ele lhe dissesse para que ela está aqui, todo o grupo de vocês creria que falei a verdade? Isso seria Deus dizendo que é a verdade. Agora, um homem pode vir aqui e lhes dizer absolutamente qualquer coisa, criar algum tipo de fanatismo, fazer qualquer coisa que queira que ele poderia fazer isso, dizer-lhes isso. Isso não faz que seja assim. Mas quando Deus se volta e diz que isso é verdade, então é melhor crerem, porque isso não crer nisso é pecado. Assim eu testifiquei. Agora está na hora de Deus testificar se eu disse a verdade ou não. Muito bem, agora estou aqui de pé só falando com a senhora, eu nunca a vi na vida. Mas a senhora está muito consciente neste momento de que algo está perto dela que não é o irmão dela aqui, um homem. Há algo perto dela que ela sabe que está. E é esse anjo bem ali que vocês veem na foto. Está bem aqui agora, uma luz entre mim e a mulher. Essa é a razão pela qual desceu lá e senti que foi bem-vinda. Luz do começo ao fim, ela é cristã. Agora quero falar com a irmã só por um momento, sendo a primeira paciente. E quero que cada pessoa, não importa onde você esteja e o que haja com você, olhe nesta direção. E diga, agora, Senhor Jesus, se tu... Eu conheço aquele homem lá em cima. Ele é apenas um homem. E se tu apenas me permitires ter fé, e permitires que minha fé se eleve ao ponto de como a senhora será... E então observe o que Deus fará. E então aceite-o como seu curador ou como seu salvador. Seja o que for de que você necessite. Agora, para falar com a senhora, há pessoas bem perto, à volta toda esta noite. Simplesmente tenho que me concentrar na senhora. Espíritos procedentes de todo lugar. Agora, sendo eu apenas um homem, então a senhora apenas uma mulher. É o mesmo tipo de cenário de Jesus conversando com a mulher junto ao poço. São um homem e uma mulher, novamente. Agora, eu não a conheço e nunca a vi, mas simplesmente tenho de captar seu espírito, diferente desse outro espírito de pessoas que estão falando ou que estão orando. A senhora sabe, neste momento, a fé chegando, mas imediatamente... Agora, se a audiência ainda estiver ouvindo a minha voz, a senhora está se afastando de mim. E ela é uma senhora. Essa mulher que se encontra diante de mim esteve recentemente num hospital. E isso aconteceu horas atrás. Ela recebeu alta do hospital hoje ou esta tarde. Esta noite, às 7 horas, foi quando ela saiu do hospital. Ela tem uma doença sanguínea rara associada a uma condição nervosa mental. Simplesmente vá, irmã, sua fé a cura. Fique bem. Amém. Vocês creem? De todo o coração agora. Tenham fé, não duvidem. Se tu podes crer, tudo é possível. Mas vocês têm de crer. Agora apenas tenham fé aí. E receberão o que pedem. A senhorinha sentada lá de casaco rosa com um problema na bexiga, apenas a senhora foi curada. Deus a abençoe. Coloque a mão sobre a senhora ao seu lado porque ela sofre de problema dos nervos desse lado aí. Nosso Pai Celestial, a fé dela tocou. Fiquei fraco. Vi tua luz pairando sobre ela. Eu as declaro curadas em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Vejam, vocês não precisam de cartão de oração. Tenham fé. Creiam que Deus disse a verdade, pois Ele nada mais é que a verdade. Ele é o recurso de toda a verdade. Agora, somente sejam reverentes. Somente creiam de todo o coração. Vocês podem receber o que pedem, se somente crerem. Agora, esta é a paciente?
Não estou fora de mim, mas o mundo nunca saberá, irmã, que sentimento é esse.